Queridos irmãos e irmãs do MAP, Movimento de Amor ao Próximo, aqui estamos nós mais uma vez para refletir sobre as parábolas de Jesus. No nosso encontro passado, estávamos falando sobre a parábola do bom samaritano e terminamos o nosso encontro, ou nossa reflexão, falando sobre os 3 níveis de amor aos quais Jesus nos convida a observar na parábola do bom samaritano, né? Então, terminamos naquele momento em que o jovem, quando pergunta a Jesus o que era preciso para herdar um novo mundo, né? O que era preciso para herdar a vida eterna? Jesus então diz para ele o que estava escrito nas Escrituras, que ali ele já tinha resposta, mas também pergunta para o jovem doutor da lei o que é que ele entendia. Então, um dos primeiros momentos, uma das primeiras respostas que esse rapaz dá é que é preciso amar a Deus de todo o teu coração. E então estudamos aquele dia que coração, na tradução, ele perde um pouco do significado, porque hoje, né, se a gente não voltar ao que significava coração para os hebreus, perde-se a informação de que para eles coração era a sede não só do sentimento, mas também da razão e do conhecimento, do entendimento. Então, o primeiro nível é esse: amar a Deus, compreender a presença de Deus em nossas vidas e num amor que percebe, que estuda, que você entende o seu amor, você compreende como ama. Muito bem. E o segundo nível do amor, então, para esta pergunta que o rapaz faz, o jovem doutor da lei, o que era preciso fazer para herdar a vida eterna, e aí, segundo as Escrituras, está lá: amar de toda a tua alma. E é interessante que para os hebreus a alma tem o mesmo sentido, o mesmo significado para os espíritas, que quer dizer a união do espírito, da essência, da inteligência, no corpo. Então, quando o espírito está encarnado, quando ele está manifestando-se no corpo físico, é a alma. Então, e nós estamos na carne para quê? Para agir, para que todo o conhecimento, tudo aquilo que nós estudamos no mundo espiritual, a gente venha na escola da terra para atuar, para que colocar a mão na massa, para termos as ações. E o nosso amor a Deus será demonstrado em nossas ações. O amor a Deus concretizado em nossas ações. Então, de novo, a gente volta a essa brincadeira de ser mãe, porque eu dei como exemplo como era amar com entendimento, né? Então, falei da mãe que ama, mas que dá a bronca, que educa, que ensina, que mostra. E aqui, de novo, eu escolho o exemplo da mãe que a gente vê quando o filho chega perto, às vezes, e fala assim: mãe, eu te amo. Aí a gente olha de rabo de olho e pergunta assim: o que você quer? Ou então, muitas vezes, você está lavando a louça, você está lá varrendo uma casa, que ainda é uma necessidade que a gente tem para o bom convívio de todos, e aí o filho fala assim: mãe, eu te amo. E aí a gente responde: poxa vida, então se me ama, demonstra. Lava o seu copo, arruma o seu quarto, né? Põe a sua roupa suja no cesto. Então é só uma brincadeira, uma descontração, mas é para mostrar como é este amar de toda a sua alma. Então, é quando você
sendo espírito encarnado, coloca aquilo lá na ação, de forma a crescer e efetivamente amar. Daí, passamos ao que a gente pode chamar de terceiro nível do amor. O que é preciso para herdar a vida eterna? E aí o rapaz vai dizer que é amar de todo o teu poder. Então a gente pensa, que poder é esse? É amar com tudo que você possui. Nós temos poderes a partir daquilo que a gente possui. E de novo, eu vou usar o exemplo da mãe. Tem mãe que possui o colo, o carinho, é mais carinhosa, dá os beijinhos. Mas tem mãe que mostra todo o seu poder, mostra o que ela possui quando ela sabe fazer uma boa comida e aí tem a preocupação de colocar todo mundo à mesa. Às vezes ela nem senta para comer, mas o amor dela se manifesta naquilo que ela sabe fazer. E tem outras ainda que o amor que ela consegue dar, aquilo que é o poder dela, é gestar. Porque ela poderia ter abortado. E ela gesta, então, esta alma que vai ser filho, mas que muitas vezes é dado à doação. Então, compreendendo que cada um tem o seu poder, por isso que ele diz, amar a Deus com todo o teu poder. Ou a gente, sabendo disso, a gente aumenta os nossos poderes, a gente aumenta aquilo que a gente possui, e aí nós podemos oferecer mais amor com mais poder, mas também é preciso entender que cada um tem o seu poder e cada um oferece e dá aquilo que possui. Nas relações aí com os nossos amigos de trabalho também, né, é imaginar que muitas vezes a gente tem o colega de trabalho como um colega, mas não é amigo. Mas o que eu posso fazer para oferecer um pouco mais? Então, eu vou levantar para tomar um copo d'água, eu pergunto se o meu colega de trabalho quer uma água, eu posso oferecer o meu ouvido, eu posso doar, sim, o quilo de alimento. Tudo aquilo que está em meu poder de amar, eu ofereço, eu coloco à disposição do serviço de Deus. Então, nós vamos lembrar do apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, está lá no capítulo 13, no versículo 3, e ele diz assim: e ainda que eu dê tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Tem até a música, né, do Renato Russo, ainda que eu falasse a língua dos homens. Pois é, sem amor, nada adianta. Então aqui ele vai dizer que é preciso, na hora de entregar tudo, ter amor. Qual é o convite de Paulo? Qual é o convite na lição do samaritano? É colocarmos tudo que nós temos de melhor à disposição de Deus, para que seja usado conforme a providência divina. Lembra da passagem que Jesus pergunta aos discípulos: o que tendes? E aí tinha pães, 3 pães, os peixes, e aí o que ele faz? Ele multiplica a partir daquilo que é oferecido. Então, tudo aquilo que a gente tem de melhor é multiplicado. E aí nós precisamos entender que, estando na Terra, encarnados, nada nos pertence, nem o corpo físico. E se a gente entende isso, tudo aquilo que nós temos, materialmente falando, a gente usa da condição do espírito para melhorar e oferecer a Deus. Então,
Então, em momento algum é dito que nós precisamos nos livrar das riquezas materiais que temos. Ao contrário, é ter a consciência de que essas riquezas materiais, as quais nós podemos usar para viajar, para passear, para fazer compra no shopping, também devem estar à disposição da providência divina para que seja feito o melhor de tudo isso quando necessário. Daí, a nossa reflexão sobre esses 3 níveis de amor, né, os quais o doutor da lei conhecia, não cabia discussão naquele momento. Ele tinha ciência de que era preciso viver essas 3 condições para herdar a vida eterna, né? O que precisava aqui ser refletido é quando ele diz sobre o amor ao próximo. Essa expressãozinha, o próximo, que já havia sido usada anteriormente nas antigas escrituras, está lá no Levítico 19:18, e existiam 2 correntes que discutiam quem era esse próximo. 2 correntes de doutores da lei, de estudiosos da lei mosaica. Eles ficavam ali procurando informações nas escrituras que fortalecessem o pensamento de cada uma dessas correntes. Uma corrente dizia que o próximo era todo aquele que fazia parte da sua raça. E a corrente que estava lá, né, sendo fomentada, alimentada das informações que tinha como cabeça Eliel, que era o avô de Gamaliel, que vai ser aquele que vai ser o professor de Paulo. Então, essas 2 correntes diversas, uma dizendo que o próximo era aqueles que faziam parte da mesma raça, da mesma tribo, e o outro era Eliel dizia que era toda a humanidade. E toda a tribo, gente, que é preciso lembrar que ali naquela região da Palestina era toda uma família de judeus sob o comando do reino de Salomão. Quando Salomão vem a desencarnar, essas tribos se dividem. Então ficaram das 12 tribos que eram irmãs, 10 ficaram ao norte e 2 ficaram ao sul. E elas então se desentendiam profundamente. Muito bem. E daí o que acontece? Quando Jesus diz, né, para o rapaz, que ele diz, então, amará teu Deus de todo o teu coração, depois coração e entendimento, depois de toda a tua alma, não é? Com todo o teu poder, com toda a tua força. E aí Jesus vai dizer para o jovem doutor da lei: faze isso e viverá. Então, terá a vida eterna, viverá nesse mundo novo, nesse mundo de transformação. Então, amar a Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. E se você fizer isso, e ao teu próximo como a ti mesmo, faze isso e viverá. Viverá para ter essa alegria. E aí o problema está, logo ali nós vamos ver, em quem é o teu próximo. É isso que o doutor da lei está questionando a Jesus. Quem é o meu próximo? E nesse momento, esse rapaz, né, equivocado da grandeza de Jesus, ele acredita que Jesus vai dizer para ele que seja a humanidade inteira, como era a corrente de Eliel, como propunha a corrente de Eliel. E ele poderia dizer para Jesus: muito bem, mas eu não acredito nisso. Eu sou da corrente que o próximo são aqueles que fazem parte da minha raça. Foi por essa razão, porque Jesus
ele conhecia a nossa alma. Nós éramos perceptíveis em todas as nossas emoções para ele. E aí o que ele resolve? Como aquele irmão mais velho, vem e conta a história, a parábola do bom samaritano. E ele inicia então a história falando de um homem descia de Jerusalém para Jericó. Então sabia que Jerusalém estava na região ao norte e viria então para Jericó, ao sul. Então ali já estavam o quê? Os homens e suas diferenças, as tribos e as suas diferenças. Então, este homem que estava em Jericó, caiu em mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Este homem não tinha nada para ser reconhecido. E aí aconteceu de estar descendo na mesma estrada, um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita passou, e quando chegou no lugar que viu aquele homem caído, machucado, seminu pela estrada, né? O que ele fez? Ele foi embora também. Finalmente, aí Jesus escolhe especificamente um cidadão, um indivíduo dos povos com os quais eles travavam maior diferença, porque na Samaria chegaram muitas interferências dos romanos. Então ali se cultuavam vários deuses e os judeus, acreditando-se melhor, diziam que os samaritanos eram impuros. Pois bem, então o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo e depois colocou sobre o seu animal e levou para a hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei pelas despesas. E aí Jesus vai perguntar para o rapaz: qual desses é o próximo? Então, vejamos aqui, né? Um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Ele foi deixado na história, tiraram-lhe as roupas. Ele foi deixado meio morto. Aí, a sabedoria de Jesus. Ele vinha de terras dos não próximos. Mas isso segundo aquela corrente, né, dos judaicos, que diziam que os próximos eram aqueles que faziam parte da mesma região. Muito bem. Mas esse homem, ele não pode ser identificado. Ele está caído, seminu, destituído, né? Está destituído das vestes. Não tem como identificar esse homem. Ele está quase morto, desfigurado. Não tem como identificá-lo para dizer se ele é próximo ou não. E aí, se ninguém sabe, deixa ele lá. Então, nada ele carregava para essa identificação. Aí passa o sacerdote, e é preciso lembrar que o sacerdote é aquele homem dedicado ao trabalho com todas as coisas do sagrado. É aquele que coloca os homens para essa ligação com o superior, com Deus. Então, era aquele envolvido das coisas puras. O que aconteceu? Ele olha para o homem caído, não tinha como identificá-lo, né? De que região ele era. Está desfigurado, não dá para saber quem que é. E semi-morto, poderia estar morto, e se está morto, está na condição do impuro.
E ele falou, se eu coloco a mão no impuro, eu vou passar um dia sem poder trabalhar, porque eu vou precisar de passar pelo processo de purificação. E se eu não trabalho, eu não recebo os meus rendimentos, porque era assim que aconteciam. Eles eram sacerdotes que recebiam pelo trabalho. Aí o que ele fez? Seguiu viagem. Da mesma forma vai vir quem? Vai vir então o levita. O levita, que é aquele que fazia trabalhos ligados ao templo de Deus, que também faz parte de outra tribo, né? E era aquele que era responsável por hora, nós vamos ficar nessa condição, que era aquele que fazia os trabalhos ligados ao templo. Da mesma maneira, ele passa, olha pelo homem caído e procura identificar nele qualquer elemento físico que possa dizer se ele é ou não próximo. Como não encontra, segue o caminho. E aí Jesus escolhe sabiamente o samaritano, que descendo pelo mesmo caminho, ele estava de viagem. Então, quando diz, né, aquela história de conhecer o que as palavras dizem no seu tempo, dizer que um homem estava de viagem é dizer que ele estava em compromisso. Então, pode ser que ele tinha hora para chegar, ele tinha alguém que o esperava. E ele seria o primeiro a dizer, não vou parar porque tenho um compromisso, um horário para chegar. No entanto, ao ver o homem caído, ele desce do seu cavalo e vai atendê-lo. Ele não se preocupa em identificá-lo. Não tem essa preocupação de saber o que ele pensa, onde ele mora, né? Se o outro demonstra necessidade de ajuda, o que eu faço? Eu ofereço o que eu tenho de melhor e vou dar ajuda. Então, quando às vezes perguntam para mim, você dá o dinheirinho no sinal para quem te pede? Poxa, às vezes eu dou, às vezes eu não tenho, não dou para criança, e aí as pessoas falam assim, mas a gente dá dinheiro e ele vai comprar a bebida, a droga, ou então ele escolhe esta vida de pedinte. Aí a gente pensa, nesta hora nós fazemos aquilo que está do nosso poder, aquilo que eu tenho de bom eu ofereço. O que o outro não tem, não é problema meu, é problema dele. Porque a cada semente que eu busco plantar, quem vai colher dos frutos que vierem dessa semente, sou eu. As sementes que o outro plantar, quem vai colher os frutos que vierem dessa semente é o outro. Por isso que nós buscamos compreender para que a transformação seja nossa. Então, observando a dificuldade do outro, eu vou e ofereço a ajuda segundo aquilo que eu posso. E é o que faz aqui o samaritano. O homem caído precisava de que cuidassem primeiramente das feridas. E o que ele fez? Cuidou das feridas, colocou azeite, colocou o vinho, era como o álcool gel da época. Coloca esse homem no cavalo, provavelmente lhe põe um manto, leva então até uma hospedagem e a gente percebe que o que era fazer dele, ele está fazendo. O samaritano, ele é movido de uma íntima compaixão. Então, nesse momento se observa que estava a amar a Deus de todo o coração, atingindo o quê? O primeiro nível de amor. Então, teve compaixão para com a dificuldade do samaritano. E a gente pergunta, se o segundo nível, que é amar de toda a alma, né? Então é colocar ação no seu amor, teve isso? Aí a gente viu que sim, porque o samaritano desce do cavalo, vai cuidar das feridas, vai colocar o azeite, vai colocar o vinho. Então sim, ele está amando de toda a alma. Colocou ainda o quê?
o rapaz caído, o homem caído no cavalo e levou para uma hospedagem. Então, o segundo nível do amor ali também é atendido. Ele colocou prática, ação. É para fazer? Vamos fazer. E o terceiro nível, que é quando o convite da lei é amar com todo o seu poder aquilo que você possui. O samaritano faz o quê? Ele precisava de continuar a sua viagem. Ele não estava passeando. Viagem, então ele estava a trabalho, ele tinha um compromisso. O que ele faz? Ele tira 2 dinheiros que ele possui, né? É a condição material? Sim, mas antes ele ofereceu o quê? A condição de cuidado. E agora ele oferece também a condição material do que ele possui. Ele oferece 2 dinheiros e vai dizer o que para o hospedeiro? Olha, cuida dele. E tudo que você gastar a mais, eu te pagarei quando? Na volta. Então ele não tinha muito. Era o que ele tinha. Era o poder dele. Era o que ele possuía que ele colocou esses bens a serviço do Criador. Então, fala assim, ele poderia ter deixado tudo, o cavalo, o manto. Não! Ele deu aquilo que ele tinha e disse, se precisar mais, quando eu voltar, eu te restituirei. Então, vocês imaginam, ou melhor, eu imagino, como o coração daquele jovem doutor devia pulsar ali naquele peito, porque ele acreditava, né, que iria dar uma escorregada lá em Jesus, que iria passar Jesus para trás, tão cheio de orgulho e vaidade. Ele não conhecia a grandeza de Jesus. Ele não sabia que ali estava o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia. E o convite de Jesus vai ser mudar a expectativa que ele tem, que o jovem doutor tem, a perspectiva que ele tem de vida, de crença. E aí é como se convidasse o jovem doutor da lei a mudar de papel. E se você fosse o homem caído, quem é que seria o seu próximo? Porque Jesus pergunta para ele, quem é o próximo ali? Quem é que cuida daquele que está caído? Então ele leva a gente a pensar assim, caramba, e se fosse eu o caído? Será que eu ia mesmo ficar pensando se esse é ou não é da minha raça? Se esse tem ou não tem as minhas ideias? Ainda que não tenha as minhas ideias, ainda que pense diferente, ainda que tenha ação diferente, o que nós precisamos? Nos respeitar e nos ajudar. Então, hoje a gente vê um país voltado para as diferenças porque a gente não sabe ceder. Quem está lá no poder é essa criatura. Vamos orar por esse irmão para que ele seja envolvido da espiritualidade e faça o melhor possível. Mas e se ele não fizer? Isso vai ser um problema sério, uma promissória muito cara que ele está assinando. E aí a gente pensa, peraí, mas eu estou sob o comando dessa criatura. Nós estamos vendo aqui. E Jesus, que é o grande governador da terra, não sabe? Será que nós somos mesmo tão bonzinhos assim que não precisávamos viver o momento da história, especificamente no Brasil? Porque tem outros irmãos que estão vivendo em outros pedacinhos do planeta Terra, vivendo diferentes outros tipos de problemas. Porque cada um está em seu processo de aprendizagem. Daí, aqui, o rapaz, o jovem doutor da lei, ele é obrigado a responder, né? Não tem outra saída para ele senão dizer o samaritano, que foi aquele que exerceu compaixão para o caído,
para com ele. Isso está lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 37. E na vida da gente, é comum a gente perguntar, né? Quem que é meu próximo? Quem é que vai fazer por mim? Quem é que vai me atender? Quem é que vai cuidar de mim? Quem é que vai fazer por mim? Quem é que vai me fazer feliz? E esquecemos de perguntar como eu posso fazer pelo próximo, como eu posso ser o próximo do meu próximo. E dá muito trabalho, gente, porque voltando a essa condição de mãe, que é um dos maiores exercícios de doação que eu penso que a gente tem, né? Porque é fazer, é doar, é dar, sempre estudando, buscando a informação para aquele amor com entendimento, né? O coração aí que a gente trabalha com a razão, mas é doação. Não dá para a gente ficar perguntando o que o outro vai fazer para mim, o que você fez para mim. Não, é uma doação. Lembrando que nós não fazemos para esta vida. Aqui é a escola. As gentilezas que serão geradas a partir da gentileza que nós ofertemos, ela não vai ser obtida aqui. O sorriso que eu der não pode ser esperando que o outro dê o sorriso. Sou eu que tenho que movimentar as energias para o sorriso, para a paciência. E muitas vezes a gente diz, mas nós ainda não somos santos. Exatamente isso. Nós não somos santos, mas estamos nesse caminho de construir a santidade. Nenhum quadro bonito do pintor mais famoso se apresentou pronto. Ele, antes de tudo, era uma tela em branco e ali cai o primeiro rabisco com o carvão, né? Com aquele lápis de carvão, e ali ele começa a esboçar o que vai pintar, o que vai desenhar. E desse esboço cai a primeira tinta. E quantas tintas são ali colocadas até que esse quadro, ao longo de um bom período, venha estar pronto? É assim conosco também. Então, essa construção de todos nós, a gente vem percebendo que ela se dá desde o momento em que fomos criados, simples e ignorantes. E em um momento desse nosso processo de crescimento, porque temos a certeza que todos nós um dia chegaremos à perfeição, né? Seremos como Jesus, um Cristo. Nesse processo fomos habitando planetas diferentes, ou talvez só a Terra, a gente não sabe como é que se deu esse processo, mas o que podemos dizer é que hoje estamos aqui com os elementos necessários para a nossa transformação. E recebemos o Cristo com essa mensagem maravilhosa que vai dizer o que para a gente? Vai nos convidar ao que para a gente? Você, eu, Cláudia, você tem sido o próximo de quem? A quem você oferece, né? Eu ofereço o meu amor, a minha caridade, o meu ouvido, a minha paciência, o meu silêncio de revolta, a minha prece. E aí, para fechar o nosso estudo, tem um momento lindo que está no livro Francisco Cândido Xavier, O Médium e a Vivência da Caridade. E ele tem um momento ali de um depoimento, porque vão perguntar para o Chico o que ele fazia para ele recuperar as energias dele. Afinal, ele tinha um trabalho árduo. Ele levantava cedo para ir para o trabalho na Fazenda Modelo. Ele terminava o horário e ia para o trabalho
de assistência mediúnica, porque atendia aquelas pessoas que buscavam um consolo para a alma dolorida, participava então das reuniões. Terminadas as reuniões, ele entrava no trabalho mediúnico de escrever os livros ditados pelos espíritos que trazem tantas informações para nós. E aí, diante dessa luta dele, perguntaram o que ele fazia para recuperar essas energias diante dessa complexidade, dessas dificuldades, das lutas e mesmo das dores que ele enfrentava com o trabalho que desempenhava. E daí ele vai nos dizer o seguinte, eu vou ler aqui. A caridade sempre foi uma força que me sustentou. Tudo sempre valeu a pena por causa dela, por causa da caridade. Quando ficava muito aborrecido comigo mesmo, com minhas imperfeições e erros, procurava a periferia da cidade, né? Naquela época ainda era permitido falar, né? Ele visitava as favelas, hoje a gente trocou o nome por comunidade, pelo peso que essas palavras têm, né? Pelo peso de onde você está. Então, você fala periferia. Tem pessoas que querem uma vida melhor, então hoje a palavra é comunidade, mas quando aqui o Chico fala, ele visitava as favelas. Sempre encontrei na prática do bem a mensagem de consolação e o conforto espiritual do qual eu me achava carente. Então, o Chico continua dizendo, trocava um pedaço de pão por energia para o dia seguinte. Então, isso é maravilhoso porque ao buscar ser o próximo do outro, ele era socorrido como próximo pela espiritualidade. E muitas vezes as pessoas dizem assim, mas o tempo do Chico dava para visitar uma favela, uma comunidade. Hoje é muito violenta, né? Tem tanto tipo de caridade que a gente pode fazer. Essa que a gente fala da caridade que começa em casa, onde o Pai do Céu nos coloca próximos a estas almas com as quais nós temos tanto comprometimento. Isso ali dá tanto exercício de sermos próximo desse próximo. E aí aquilo que a gente sempre diz, há muitas maneiras de desenvolver a caridade. O quilo de feijão, né? Outro dia vou aqui só falar do exercício. A moça dizia assim, poxa, mas o feijão tá tão caro, por isso que as pessoas estão doando o fubá, estão doando o açúcar. Aí a gente diz assim, é o que ela tem como poder, porque a doação, muitas vezes, não se dá de 10 quilos de arroz ou 10 quilos de feijão, né? Você pode comprar um por mês, mas isso é a Cláudia falando. Se para aquela senhora, se para a pessoa que falou, o que ela pode fazer, o poder que ela tem é dar o açúcar, é dar o fubá, é dar o leite, aquilo que para ela achou mais barato, que ela faça isso. É melhor que a gente ofereça o poder que nós temos do que nenhum poder. Então, nós fechamos o estudo da parábola do bom samaritano com o exercício de pensar, como é que nós podemos ser próximos do nosso próximo. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, e até a próxima. Muita paz e luz.